Vamos lá, pessoal. Esse dia é meio longo, hein? Reacostumando a ter aulas presenciais novamente. Não é fácil, não, né? Descanso até de escrever. É melhor presencial do que remoto, né? É que vocês estavam meio desacostumados. E logo no primeiro dia, 10 aulas. Mato, cara. Eu vou acompanhar vocês aqui. Vou fazer um comentário. Já vou usar a apostila de vocês aí, acho que vocês estão vendo, né? Para ficar mais fácil para a gente fazer os comentários aqui da apostila, usando a própria apostila, para a gente seguir a sequência da apostila aí, para não ficar dente, tá? Então vamos usar a apostila. Aí depois eu passo, vamos inverter, depois eu passo um resuminho para vocês aí. Eu estou aqui na biologia, deixa eu ver aqui qual que é essa. Biologia 1, viu? Pode usar a apostila de vocês aí, que é o mesmo material que eu vou projetar para vocês. É a biologia 1. Deixa eu ver se tem a página aqui também. A minha não aparece a página aqui, porque o meu documento está em PDF. Mas vocês vão estar aí na biologia 1, tá? Da apostila de vocês. Aula 1. A gente fazer uns comentários aqui. Muito aqui que vai falar aqui, a gente até havia comentado nas semanas aí anteriores. Você vai ver que é a mesma página que vai estar abrindo aí na apostila de vocês. A única diferença é que o meu está aqui em PDF, tá? Então, essa matéria aqui, essa primeira aula, é uma aula muito simplesinha, uma aula muito, digamos que, bobinha, em todos os sentidos, e uma aula também bastante tranquila, tá? Uma aula bem simples, uma aula bem tranquila. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, sobre essa questão que diz respeito à introdução à biologia, para a gente fazer um comentário aqui sobre essa matéria da apostila de vocês. Então, aqui nós vamos ter a introdução de alguns conceitos básicos, tá? Alguns conceitos aí sobre a classificação e as características dos seres vivos com relação à presença de células e também com relação a algo do gênero, lembrando que a apostila do SAS, muitas vezes ela traz muita coisa, ela traz muita informação, tá? E parece que é um livro didático, muitas vezes, né? E é óbvio que tem coisa que é essencial, mas tem coisa também é meio que dar uma enchida em linguiça, né? Mas o termo técnico de biologia aí, a ciência que estuda a vida, né? Então, essa primeira fase aqui de introdução da biologia, a parte que da tendência da biologia sobre a vida, segundo o pensamento do Aristóteles, ou segundo a filosofia grega, isso aqui não vai cair em vestibular, obviamente, né? Então, isso aqui é apenas para você ter um preâmbulo para a gente discutir a ciência que tem como prerrogativa estudar os elementos vitais, tá, para o gênero humano. Aí, isso aqui é interessante, que nós vamos ter a oportunidade de falar com vocês, ó. A biologia hoje ela é muito pautada, tá, nos níveis de organização, tá? Você tem diferentes níveis de organização, de moléculas, de DNA, de biomas, como a Amazônia. A Amazônia, a gente vai falar muito sobre isso. Quando a gente fala de níveis de organização na biologia, nós estamos falando aqui, tá, de macromoléculas que formam células, células que formam tecidos, tecidos que formam órgãos, órgãos que formam sistema digestório, circulatório, nervoso, tá? Vários sistemas atuando em conjunto. Nós temos aqui um organismo ou um indivíduo, tá? Nós vamos ter aqui também o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie ocupando um determinado local. Nós vamos ter aqui uma população, tá? Se eu tenho aqui um agrupamento de populações de diferentes espécies, eu tenho o conceito de ecossistema. E quando eu tenho a parte da Terra
que estuda os... Aliás, eu tenho o conceito de comunidade, né? Aí, quando eu tenho a comunidade interagindo com o ambiente físico, eu tenho um ecossistema, e a parte da Terra que estuda todos os ecossistemas, ou seja, onde estão a vida, eu tenho um local que nós chamamos de biosfera. Então, esses conceitos aqui, esses níveis de organização, tá? Dentro da ecologia, são bastante importantes para a gente sempre introduzir esse estudo de uma forma bem simples, tá? Como é que funcionam as moléculas de DNA nos seres? Como é que nós comparamos aí as moléculas de DNA, que é fundamental hoje também, não só para você ter tratamentos à base da biotecnologia, tendo em vista que quando você pega, por exemplo, essa vacina da Pfizer e da Moderna, elas utilizam já essa tecnologia do RNA mensageiro, né? Ou seja, você pega uma parte, uma fração muito pequena do vírus, tá? Para que você estimule o sistema imunológico nosso na produção de anticorpos a partir do RNA do vírus. Aí você fala assim, Zé, uma pergunta que provavelmente vai estar relacionada, já que você estava perguntando sobre prova da Unifem, as provas em geral, que vocês farão esse ano, uma pergunta que provavelmente vai estar relacionada com as provas em geral que vocês farão esse ano. Ô, Zé, por que tem que manter a menos 75 graus essas vacinas, hein? Por quê? Por que será que tem que manter? Então, nós sabemos que o RNA ele é altamente frágil, tá? E principalmente o RNA viral. Então, como ele é altamente frágil, ele se desintegra com muita facilidade. Para evitar qualquer problema de desintegração desse RNA, então você tem que manter essa temperatura muito baixa. Senão, se ele desintegrar, ele perde o efeito completamente, o efeito da vacina, tá? Para trazer, então, a imunidade. Outra coisa, a gente vai ver muito também quando a gente fala em ecologia, ou quando a gente fala em biologia, a gente tem a parte da ecologia, que eu acabei de falar aqui agora, que estuda os ecossistemas. Essa parte ela é bastante interessante, essa parte da ecologia, que nós tivemos a oportunidade de estudar de forma remota o ano passado. Então, nós vamos falar aqui sobre os biomas, né? Não só biomas como o Amazonas, tá? Que é um bioma que você vê também na geografia, um bioma que você tem um clima equatorial, tá? Mas nós vamos ver também, além desses biomas, nós vamos ver outros biomas. A gente vai ver tundra, taiga, floresta boreal de coníferas, tá? Campos, desertos, savanas, pampas. É parecido com a geografia, muito daquilo que a gente vê, tá, na ecologia. Então, a gente vai ter oportunidade de estudar os níveis de organização dos seres vivos, tá? Nós vamos ter oportunidade de estudar também as moléculas de DNA, e hoje é um fator prioritário. Hoje, a partir das aulas que nós teremos sobre a evolução das espécies, é muito mais importante nós entendermos aqui como é que funcionam essas moléculas de DNA, tá? Do que as teorias antigas que usavam-se aí das metodologias da evolução. Hoje, as moléculas de DNA, elas provam muito mais a evolução dos seres vivos do que qualquer outra prerrogativa moderna aí, tá? Ou antiga, que nós tínhamos aí como defesa, mutação, etc. tal, que também são defesas importantes, mas você tem uma situação bastante interessante aqui, uma foto numa moça, né, ampliando a sua visão para ter uma visão mais aberta da biologia. Bom, vai falar aqui também da ecologia, botânica, aí começa tudo. Aí começa com um conceito aqui, que é um conceito prático, mas é um conceito também, muitas vezes, da perspectiva filosófica, tá? Então, a primeira proposta aí que vem na apostila de vocês é essa discussão, o que é vida? Nós poderíamos dizer que vida, dentro da biologia contemporânea, é aquilo que consegue crescer, se desenvolver e se multiplicar, isso é vida. Tá? Todo ser que consegue crescer, se desenvolver e se multiplicar, ele é um ser vivo. Ah, mas então, Zé, esse é o conceito da biologia contemporânea, por exemplo, para vírus. Sim, é o conceito para vírus. Mas e aí? Então, vírus não é, segundo a biologia clássica, você não falou para a gente que vírus, ele não é um ser vivo? Segundo a biologia clássica, não é, porque para ser um ser vivo, uma coisa que você não pode esquecer para vestibular, e uma coisa eu já vou indicando para vocês.
Pode esperar que os vestibulares que vocês farão esse ano, inclusive o Enem, vai jorrar vírus para todo lado. Pode esperar. Inclusive, imunização, vacinas, vai jorrar isso aí para tudo, para todo canto. Pode esperar que vocês vão se deparar muito com essas questões aí de imunização, tipo de vacina, etc. Tal. Eu dei uma aula, acho que foi no segundo ano, até não estava programada não, mas foi uma aula online, né? O pessoal começou a perguntar sobre vacina, etc. Eu acabei dando uma aula sobre todos os tipos de vacina, pelo menos as vacinas comuns que nós temos hoje, a vacina de RNA, a vacina com adenovírus, como essa que nós temos no Brasil hoje, a inglesa da AstraZeneca, tá? E também a vacina de a Janssen também, que funciona com adenovírus, que é da Johnson Johnson, que foi testada aqui no Brasil. O estilo interessante da Sputnik, do Instituto Gamaleya de Moscou. E também eu falei sobre a Coronavac, que é uma vacina com vírus enfraquecido, é um vírus atenuado, né, parecido também com aquela vacina indiana, que já foi até liberada para que venha para o Brasil, que é a Covaxin. Então, assim, vocês terão que saber sobre vacina, sobre vírus, a ação da vacinação na imunidade, vocês verão essa parte comigo, toda essa parte de sistema humoral, imunidade celular, imunidade inata, imunidade normal, vocês verão tudo isso comigo. Aliás, esse ano nós vamos nos ver bastante. Então, olha só, então nesse caso, o que é vida? Então, vida, eu poderia dizer para vocês num conceito bem simples, é um indivíduo que consegue, então, crescer, se desenvolver, se multiplicar, ou seja, se reproduzir, tá? Então, esse é o sistema ou conceito genérico para a vida. Aí talvez você falaria para mim assim, mas aí, Zé, o vírus ele não se encaixa. Vamos entender a questão do vírus. A gente vai falar sobre vírus, viroides, virusoides, prions, tá? O que são eles, tal. Mas os vírus, quando eles estão dentro da célula, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles conseguem crescer, se desenvolver e reproduzir dentro da célula. Então, quando eles estão parasitando a célula, eles têm todos os pré-requisitos para um ser vivo. O problema é que a biologia clássica só considera ser vivo seres com células, ou seja, seres que são portadores de células. Então, dentro desse conceito da biologia clássica, Zé, esses seres são portadores de células, somente eles são seres vivos, né? Somente eles são considerados seres vivos. Como os vírus são seres acelulares, sem célula, você só tem aquela estrutura, o capsídeo, material genético, e você tem quando muito envelope, pela biologia clássica, eles não são considerados seres vivos, tá? Mas esses conceitos têm mudado muito, tanto que já propuseram a criação de um domínio somente para os vírus. Bom, uma coisa interessante aqui, ó, numa dessas definições propostas aqui, que a vida, ela depende de um elemento químico bastante interessante, né? Está relacionado com a química do carbono. Por quê? Porque se você analisar o seu corpo, você vai notar que grande parte do seu corpo, ele é formado, tá? A matéria dele é matéria orgânica, que nós chamamos proteínas, ácidos nucleicos, tá? Tudo isso aí é uma formação de rede de átomos de carbono. Então, aí entra a química do carbono que nós estudamos ao longo do ano passado. E que esse ano vocês vão rever com a professora Ana Lúcia. Então, assim, essa relação do carbono com a vida, eu diria que é uma relação diretamente proporcional. Só que existe a relação de você confeccionar um corpo, você precisa do carbono, e existe a relação de fatores que são imprescindíveis para a sobrevivência do ser vivo que você tem que buscar na natureza. Tem esses fatores? Tem. Aí você tem a água, sais minerais, o oxigênio, tá? Parte das vitaminas, com exceção da vitamina D de dado, tá? Você tem que buscar esses elementos na natureza. Tá entendendo? Então, eles são imprescindíveis porque eles são encontrados na natureza,
e o nosso corpo precisa desses elementos. Então, a gente vai ver que a vida, ela depende, na sua formação, de compostos orgânicos e compostos também inorgânicos. Tá? Então, é um fator prioritário aí para a gente gerar vida, para termos vida. Mas muito mais que essas definições aqui, definições filantrópicas, definições acadêmicas de vida, nós vamos ter aqui algumas situações interessantes que envolvem também a biotecnologia, que envolvem clonagem. A gente vai estudar na biotecnologia, na bioética, um princípio natural, tá? Da vida. Então, como é que acontece a vida na natureza? Será que se você destruir uma floresta, você tem a recuperação dessa floresta? Ou será que tudo caminha no sentido de desordem? Ou será que muitas vezes você tem, então, uma capacidade de restaurar aquilo que foi degradado? É muito comum quando você analisa ecossistemas, nós vimos esse processo o ano passado em ecologia, quando nós estudamos sucessão ecológica, e você tem um mecanismo desencadeado pelo próprio ecossistema, muitas vezes, para contrapor-se ao processo que nós chamamos de entropia, tá? Ou ao processo de desordem natural. Então, muitas vezes, você tem uma reconstrução de uma área degradada. Você tem, então, uma sucessão ecológica secundária. Tá? Ou, em algumas vezes, se o processo se torna irreversível, você tem situações em que grandes formações florestais, elas podem se tornar, basicamente, ambientes desérticos. Tá? Aí eu vou ter uns ambientes desérticos, etc., tal, aí não tem mais como eu restaurar aquele ambiente. Dependendo da situação que você tem um ambiente desértico, você tem, então, uma desordem totalmente pré-estabelecida naquele ecossistema. E um detalhe interessante também da vida é que você tem uma diversidade de formas reprodutivas que vão desde um processo mitótico, em que você tem a capacidade de reproduzir aí uma célula várias vezes, duplicar essa célula, que é uma reprodução que nós chamamos de reprodução assexuada agâmica, até um processo que lhe garante, então, tá, uma condição de você ter uma variabilidade genética quando há uma troca de gametas e que você receba, então, uma herança que nós chamamos de herança dos pais ou herança parental, tá? Vocês vão ver muito isso na genética. Bom, quais seriam aqui, ó? Eu estava falando eu já citei carbono, já citei compostos orgânicos, sais minerais. Qual seria aqui a composição química prioritária dos seres vivos, tá? Analisando aí algumas características em geral, começando pela composição química. Então, quando você analisa aqui os principais elementos químicos presentes, tá, no universo, aí você se depara aqui com algumas situações interessantes. Por exemplo, se você vamos pegar o homem aqui, tendo em vista que nós estamos falando de vida, tá? Olha só, o carbono, o ser humano ele tem 10,6% de carbono na sua massa corpórea. Já de hidrogênio, então, para cada carbono com ligação simples, se eu levar em consideração a tetravalência do carbono, eu tenho 4 hidrogênios, tá? Então, é natural que você tenha uma concentração de hidrogênio, um percentual de hidrogênio exponencial no nosso corpo. Para cada carbono, se for ligação simples, você tem 4, então você tem a proporção aqui, tá? O nitrogênio, você tem uma proporção mais baixa, mas ele está sempre presente nos ácidos nucleicos e na proteína. O oxigênio, ele está presente no seu sangue. É verdade, Zé. Aqui eu tenho oxigênio no sangue, sim. Aí você tem um grau de necessidade de oxigênio presente no seu sangue, tá? Tem uma síndrome, hoje em dia, eu não sei se vocês já ouviram falar, a síndrome que o cara, ele acha que ele é vampiro. Já ouviu falar disso aí ou não? O cara chama síndrome da anemia ferropriva sistêmica. Já ouviu falar nisso? O cara acorda num belo dia e fala assim, pô, eu sou um vampiro. Aí coloca na cabeça dele que ele é vampiro. Será que tem alguma forma de desencadear aquilo supostamente na lenda, no mito do vampiro? Tem alguma coisa que ele pode desencadear essa síndrome? Muitas vezes está relacionada a essa questão aqui, ó.
do consumo que ele faz de ferro. Por que eu estou falando ferro? Porque o ferro é o metal, ele só traz outros metais, ele não vai falar do ferro, mas o ferro é o metal onde você vai ter aqui, ó, a condução do oxigênio em seu corpo. E nesse caso, o indivíduo ele ingere muito ferro, ele começa a desenvolver uma espécie de recusa do corpo ao ferro, que ataca o fígado e provoca alguns sintomas, como, por exemplo, ele tem um sangramento gengival intenso, etc. Tal. E como ele tem um sangramento gengival, sangue sempre escorrendo pela boca, ele se sente um vampiro. É um problema psiquiátrico, mas é um problema também orgânico, tá? O cara fica meio doidão. E, pasmem, muitos tomam sangue, não precisa ser sangue humano, tomam sangue de boi. Tá? Ah, Zé, como é que acontece isso aí? Não sei se vocês já viram os animais quando eles estão no matadouro lá, quando eles estão caminhando lá para o abate, aí vem um indivíduo lá e corta aqui por baixo, né? Corta aqui, ó, pescoço. Aí pega jugular, pega aqui, né? Carótida, etc. Aí começa a sair muito sangue. Tem gente que tem a capacidade de pôr uma caneca debaixo do pescoço do boi, que está descendo aquele sangue, a pessoa toma o sangue quente, que ainda está na temperatura corpórea do boi, tá? Toma sangue. Ah, Zé, tomar sangue, isso aí, o problema do sangue, tomar sangue, é o excesso de ferro que o indivíduo está tá, consumindo. Isso vai sobrecarregar o fígado e pode desenvolver uma série de síndromes aí meio estranhas, certo? Agora, nós temos necessidade de algumas moléculas orgânicas também. E essas moléculas orgânicas, nós temos necessidade de carboidratos, que a gente vai estudar, proteínas, lipídios ou gorduras e vitaminas. As vitaminas, ela tem um aspecto interessante, porque a vitamina, normalmente você adquire a vitamina a partir da nutrição. Quando você está se alimentando, você tem que ingerir as vitaminas junto com os alimentos. O problema é que a alimentação nossa não é lá essas coisas, aí nós temos muitas vezes a dificuldade dessa ingestão vitamínica. Mas aí, então como é que nós fazemos, hein, se nós não ingerimos vitaminas? Bom, tem duas opções. Ou você se alimenta bem, se você não se alimenta bem, você tem que fazer reposição. Tomar cápsula, muitas vezes. Aí o médico vai ter que avaliar seu aspecto nutricional. Mas quando você tem uma queda muito grande de vitamina, principalmente as vitaminas do complexo D, não pode, porque a vitamina D e C, ou C e D, são vitaminas essenciais também para o seu sistema imunitário. Sendo a vitamina D muito importante também, além do sistema imune, para fortalecer o seu sistema imune, ela é muito importante, de certa forma, você mantê-la alta no sangue, é aquela que se adquire também através de tomar um solzinho, é muito importante para prevenir câncer, tá? Outra coisa, além dessa questão aí das avitaminoses, vitamina do complexo B também, às vezes falta vitamina B, você fica cansado, anímico, aí você começa a ter preguiça, você não consegue concentrar muito, você está ouvindo, mas você não consegue concentrar, tá? Você morre de sono, etc. Tal. Então, isso tem que ser corrigido, tá? Aí você tem os compostos orgânicos que atuam. Aí você fala assim, Zé, mas os elementos que atuam nesse composto orgânico aí, por exemplo, tá? Aqui ele vai falar de uma característica da hibridização do carbono. Também nós já aprendemos no ano passado que o carbono ele apresenta 3 tipos de hibridização quando você tem a fusão dos subníveis S e P, formando um orbital híbrido. Então, você tem o carbono tetravalente com 4 ligações simples, que é o sp3. Você tem o carbono com 2 ligações, com ligação dupla, tá? Que é o sp2. E você tem o carbono com 2 duplas, ou uma tripla e uma simples, que é o carbono sp. Tá? Então, essas ligações de tetravalência aqui do elemento químico carbono, nós falamos muito sobre essa hibridização ano passado,
A gente vai precisar muito dela esse ano também, não só na química, mas também para a gente entender a formação de muitos compostos orgânicos, principalmente esses compostos como carboidratos, gorduras, tá? E proteínas. Então, olha, ao contrário daquilo que era defendido, que eu já falei para vocês, aqui ele vai falar sobre aquela teoria da força vital, né? Que, na verdade, os seres humanos, ou os seres vivos, somente eles seriam capazes de sintetizar compostos orgânicos. Nós vimos que, embora Berzelius ele tenha defendido essa teoria, depois esse cidadão aqui, ó, o Roller, Frederick Roller, o alemão, ele provou em laboratório que não é só seres vivos que têm a capacidade de produzir proteínas, produzir ureia, produzir aminoácidos, produzir gorduras. Não. Isso pode ser também sintetizado em laboratório. E ele provou aqui, utilizando um sal, que é o cianato de amônio, tá? E em laboratório ele provou que o cianato de amônio, em determinadas condições laboratoriais, era possível você sintetizar um composto orgânico, que é a famosa ureia, que sai na urina, tá? Ele provou isso em laboratório. Quando ele provou isso, essa ideia meio ainda mística, digamos assim, ainda com aqueles resquícios lá da nossa alquimia, ele provou que aquela ideia da teoria da força vital estava totalmente equivocada. E hoje nós sabemos que é possível você sintetizar aí vários compostos orgânicos, sintéticos, em laboratório. Olha os polímeros aí que nós temos hoje em dia, derivados do petróleo. Todos eles são compostos orgânicos, tá? Então, a química orgânica, ela, de certa forma, ela caminhou muito bem. Antes ela era conhecida como química mineral e química orgânica. Hoje ela é química inorgânica e química do carbono. Tá? Não é a química que é derivada somente de seres orgânicos. É química do carbono, cujos componentes também podem ser obtidos em laboratório. E aqui ele vai começar a mencionar aí também sobre situações na condição de homeostase da nossa temperatura corporal. O que é isso, homeostase, Zé? Essa palavrinha. Essa palavrinha homeostase, logo embaixo que você vai ter aí com relação à palavra metabolismo, toda vez que nós falarmos de homeostase, homeostase, ela quer dizer no grego que você vai ter um certo equilíbrio, tá? Não só um equilíbrio metabólico, mas você vai ter um equilíbrio na temperatura, você vai ter um equilíbrio salino, ou seja, na concentração de sais que você tem. E no caso nosso, e no caso das aves, esse equilíbrio, ele nos leva a sermos considerados animais endotérmicos. Portanto, na sua apostila, eles estou vendo aqui, ó, que eles usam uma nomenclatura antiga, que é a nomenclatura homeotermia. Essa nomenclatura aqui, ela é sugênere, tá? Porque, na verdade, homeotermia, ela refere-se a animais de sangue quente. E hoje nós sabemos que esse conceito mais, ele já caiu por terra, e não é mais esse conceito, animais de sangue quente. Você tem animais que o metabolismo interno influencia a temperatura do corpo, são os animais que nós chamamos de endotérmico, que é o nosso caso e o caso das aves. E você tem a situação de que a temperatura externa que interfere diretamente no metabolismo corpóreo. Então, a temperatura externa, aí vem a palavra ecto. Então, aí você tem, então, a condição que nós chamamos de ectotermia, tá? Então, é o caso, por exemplo, do jacaré, que é um réptil, do anfíbio, de um peixe, tá? Por que não se usa mais esse nome aí, que eles colocam homeotermia, e outro nome que eles usam muito também é pecilotermia. Antigamente nós falávamos assim, animais de sangue quente e animais de sangue frio. Por que nós não usamos mais essas nomenclaturas? Porque foi descoberto um peixe lá na região do Amazonas. Olha só que situação interessante. A temperatura média do lago onde ele fica, em média anual, fica em torno de 27 graus Celsius. Ou seja, não há oscilações nessa temperatura, por causa do ambiente florestal, e você ter ali um clima equatorial. Esse peixe,
ele sobrevive mantendo uma temperatura de 27 graus Celsius em média. Aí perguntaram aos biólogos. Então, como é que faz? Se a temperatura dele é constante, não varia com o ambiente, porque a temperatura ambiental ela permanece em 27 graus Celsius, como é que nós vamos chamar esse animal aí? Qual é o conceito que nós vamos ter para esse animal aí? Vai ser um animal homeotérmico? Se for homeotérmico, ele não é um animal de sangue quente. Não é a pressão sanguínea nem a frequência cardíaca que desencadeia nesse animal essa condição de ter o sangue quente. Aí deu um nó na biologia na época, isso faz tempo. Aí eles começaram a pensar o seguinte: então vamos classificar os animais em função do metabolismo, mas em função do calor que vem de fora do corpo e em função do calor que vem de dentro do corpo. Tá? Aí beleza. Então nessa classificação, o calor que vem de fora do corpo é ectotermia. Ah, é verdade, Zé. Aí nós entramos nessa condição aqui, ó, de metabolismo. Então, quando você pega ectotermia, presta atenção. Os animais cujo ambiente externo, cuja temperatura do ambiente externo interfere no metabolismo, você vai notar um detalhe interessante. Quanto mais quente, quanto mais calor o meio externo está transferindo como sensação térmica, mais acelerado fica o metabolismo desses animais. Lembra lá do crocodilo, lá na savana africana. Quando você tem um calor extremo, o crocodilo ele fica famigerado, fica com muita fome. Agora, se você for na região do Pantanal, na época do inverno, não é bem um inverno no Pantanal, mas na época mais fria do ano, se a temperatura cair, por exemplo, para 16 graus, que é um frio demais ali para a gente quase morre de frio. Se a temperatura cair para 16 graus, o metabolismo do crocodilo também cai. Ele come menos. Ah, então, os animais ectotérmicos, eles comem mais no verão e comem menos no frio, não é? É. Então, o que determina a taxa metabólica para ele manter ou não a taxa metabólica é o calor que vem de fora. Ah, e o nosso caso é exatamente o inverso. E muitas vezes vocês acabam caindo em ciladas de vestibular por causa disso. Ah, Zé, por que eu caio em cilada de vestibular por causa disso? Situação muito simples, meu caro. Você sente mais fome no verão ou você sente mais fome no inverno? Para e pensa. Ah, Zé, eu sinto como muito mais no... Aliás, eu como muito mais na pandemia, né, Zé? Quando eu fico muito em casa. E como muito mais no frio. No verão, eu quero mais me hidratar, tomar líquido. Por que isso? Porque nós somos animais endotérmicos. O calor interno, ou a energia interna que vem do nosso metabolismo, é que mantém constante a nossa temperatura corpórea. Ah, então deixa eu entender, Zé. Se está calor, Zé, vamos imaginar um dia hoje, está um dia quente, né? Na tarde, deve estar agora, sei lá, uns 29, 30 graus. Quanto está a sua temperatura corpórea? 36,5. Então, Zé, eu diminuo a necessidade de ingerir grandes concentrações de alimento. Mas você sente sede, tá? Para você estabelecer o equilíbrio de sais e o equilíbrio hídrico para você não entrar em desidratação. Isso é homeostasia influenciada pelo seu metabolismo. Entendi, Zé. Peraí, então. Vamos por lá. Vamos. Por que no frio, então, você sente muita fome? Come igual um elefante. Razão muito simples. A temperatura externa do teu corpo, ao teu corpo, está frio. Então, para você manter a sua temperatura em 36,5, imagina um dia frio, nós estamos lá 16 graus. Temperatura está 16, meu corpo está 36,5. Para eu manter o meu corpo a 36,5, eu preciso ingerir material energético. Eu preciso ingerir gordura,
eu preciso ingerir proteína, eu preciso ingerir carboidrato, para que ele seja revertido metabolicamente em energia para o meu corpo. Por isso que no inverno você sente a necessidade de comer mais, tá? Então guarde esses dois nomes, que são dois nomes essenciais para vocês, para vestibular. Ectotermia, então, animais ectotérmicos, invertebrados de uma forma geral, peixes, anfíbios e répteis, tá? E os animais endotérmicos. Quem são os animais endotérmicos? Vamos lá? Quem são os endotérmicos? Aves e mamíferos. As aves normalmente mantêm a temperatura corpórea, dependendo da ave, de 38 até 40 graus. E nós, os mamíferos, também mantemos a nossa... O cãozinho, por exemplo, que você tem na sua casa, você gosta tanto dele, a temperatura dele é em torno de 38 graus Celsius, a nossa 36,5. Então, varia muito próximo aí, ó. Por que 30 e poucos graus, Porque essa temperatura de 30 e poucos graus, ela favorece o processo que nós chamamos de hidrólise enzimática. A velocidade das reações, inclusive das reações enzimáticas. No ano passado, vocês estudaram, foi com a Ana, né? Vocês estudaram com a Ana muito essa parte termoquímica, velocidade da reação, energia de ativação. Então, olha só, tudo isso depende, muitas vezes no nosso caso, da nossa bioquímica corporal. Então, quando você estuda bioquímica, você vê toda essa parte termoquímica. Outra coisa. Zé, metabolismo. E o metabolismo, Zé? O metabolismo tem outro detalhe também. Tem aqueles seres que a gente cansou de falar para vocês que eles têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Ou seja, eles realizam a sua autonutrição. Então, essa autonutrição aqui, Zé, ela pode ser feita tanto pela fotossíntese, onde você, através da energia luminosa, você sintetiza ATP, e posteriormente, na fase escura da fotossíntese, você vai ter a formação de carboidratos. Quanto também, Zé, através da quimiossíntese, Zé. Quimiossíntese já vai ser, Zé, a produção de compostos orgânicos a partir de compostos do que, Zé? Inorgânicos. Zé. Utilizando o quê? Energia química de oxidação, não é energia luminosa. Essa é a diferença. Os dois seres apresentam metabolismo próprio e metabolismo de ter a capacidade de autotrofismo, de produzir o seu próprio alimento? Claro que sim. Os dois apresentam, tanto na fotossíntese quanto na quimiossíntese. Caso da fotossíntese, pode ser algumas cianobactérias ou todos os vegetais e algas, tá? E no caso, quase todos, pelo menos, né? Tem 1% dos vegetais que não realizam fotossíntese. E é o cipó-chumbo, por exemplo. Por isso que ele é cinza, não tem clorofila. Mas aí você tem a quimiossíntese. A quimiossíntese é muito comum naquelas bactérias que participam do ciclo do nitrogênio. Nossa, Zé, que legal. Tá, então você tem um metabolismo autótrofo, naqueles seres que têm a prerrogativa de produzir o seu próprio alimento, e você vai ter aqui o metabolismo heterótrofo. Tá? Esse aí, Zé, somos nós que temos a necessidade de consumirmos matéria orgânica pronta? Exatamente, somos nós que precisamos de matéria orgânica pronta para a nossa nutrição. Nós não temos clorofila, nós não temos a capacidade fotossintética, tá? Nossa, Zé, então, olha só, na heterotrofia, você tem aqui dois processos que a gente vai falar muito esse ano também, que é o processo da respiração celular, respiração aeróbia, e o processo da respiração anaeróbia, que é o processo também conhecido como fermentação. Então, dentro da sua célula, a glicose que você ingeriu, o carboidrato que você ingeriu, ele pode ser queimado ou combustão dele, tá? Na presença de oxigênio, aí você tem a respiração celular aeróbia, ou ele pode ser queimado, combustão, na ausência de oxigênio. Mas como, Zé? Então aí não é queimado, não, aí ele vai ser apenas quebrado. Isso, a glicose é quebrada na ausência de oxigênio, aí você tem um processo que nós chamamos de fermentação ou respiração anaeróbica. Nossa, Zé, então tem esses dois tipos de metabolismo? Tem. E além desses dois tipos,
Já falei para vocês, eu acho que nas aulas passadas, só recordando aqui, porque eu falei que muito daquilo que nós estávamos falando era matéria de primeiro ano, que nós já tivemos a condição de estudar um pouquinho dessas matérias do primeiro ano, né, de rever esses conteúdos que vocês já haviam visto lá no primeiro ano, ainda com material, no caso de vocês, com material do objetivo. Nós temos dois tipos de metabolismo. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos aqui o anabolismo e o catabolismo. Você procurar naqueles resumos que eu passei para vocês, como diz a Mariana Figueiredo, não tão resumo assim, né? Mas se você procurar, você vai ver que nós temos o metabolismo construtivo, que nós chamamos de metabolismo construtivo de anabolismo, e nós vamos ter o metabolismo destrutivo, que é conhecido como catabolismo. Substâncias simples, como por exemplo CO2 e água, e vou converter essa substância simples em substâncias complexas, como por exemplo glicose. Então, a partir de duas substâncias simples que eu tenho no meio externo, eu vou construir uma substância complexa. Vou construir uma substância complexa. Então, nós chamamos esse processo de metabolismo construtivo, também conhecido como anabolismo, ou metabolismo construtivo. Beleza? E o catabolismo, Zé? Metabolismo destrutivo. Então é o inverso? Então, por exemplo, se você tem o processo da fotossíntese como metabolismo construtivo, o processo da respiração vai ser o quê, Zé? Vai ser um processo de metabolismo destrutivo. Zé, que legal. Como é que acontece? Acabei de falar. Você tem a quebra de uma molécula de glicose, uma substância complexa, você vai converter essa substância complexa com a quebra da glicose em uma substância simples, que é o CO2 e a água. É o inverso da fotossíntese. Todas as vezes, então, que eu tenho uma molécula complexa, ela é quebrada numa molécula mais simples, eu tenho um catabolismo, por aí. Então, exemplo de metabolismo construtivo, fotossíntese, anabolismo. Um exemplo de metabolismo destrutivo, respiração, catabolismo. Então, aquilo que eu libero na respiração, CO2 e água, são catabólitos, catabólitos. Xixi que eu libero do meu corpo são catabólitos, a ureia, catabólitos. Tá? As fezes, catabólitos. Tudo aquilo que não deve permanecer no seu corpo e é liberado para o meio externo, nós chamamos de catabólitos. Não se esqueçam disso. Portanto, aí ela vai apresentar, tá, as duas colocações na sua apostila, tanto do anabolismo, então está aí, vai citar aqui, inclusive, a fotossíntese, a quimiossíntese, tá? E esse processo que nós estudamos na química orgânica ano passado, muitas vezes a produção por desidratação, síntese por desidratação, tá? E aqui ele está mostrando para vocês também uma forma que eu não citei, mas uma forma muito comum de anabolismo. Quando você pega aqui uma sequência de aminoácidos, e com a sequência desses aminoácidos, você tem a oportunidade de formar aqui, um polipeptídeo, que a gente chama de proteína, tá? E com isso você tem a liberação do líquido vital para o nosso corpo, que é a água. Nossa, que legal. É bem legalzinho, né? E o catabolismo? Acabei de falar também, né? Não esqueça, uma dica para vestibular. Aproveitando aqui. Guarda bem isso que eu vou falar para vocês, coloca no cantinho da apostila de vocês aí. Espero que você esteja com a apostila. Eu já estou fazendo isso aqui com a apostila. Não é para você ficar anotando que nem um doido, não, né? A gente pode depois, a gente faz um resuminho, igual a gente fez hoje, para facilitar você estudar um conteúdo extenso, tá? Mas não tem necessidade de você ficar anotando. Anota na apostila mesmo. Você de caderno, mas não, vocês estão no terceiro ano. Vocês estão em ritmo de pré-vestibular. Se vocês estão em ritmo de pré-vestibular, agora, meus caros, é vida que segue, entendeu? Ganhar tempo. Então, você coloca no cantinho da apostila duas coisas.
Normalmente, não esqueçam disso, porque isso aqui é sempre recorrente em vestibular, tá? Não é só vestibular paulista, não, em geral. Toda vez que nós falarmos em anabolismo, em metabolismo construtivo, normalmente ele está relacionado a um processo de absorção de energia. Por exemplo, fotossíntese, que absorve energia luminosa, tá? Então, você tem ali uma reação química que a gente chama de reação endotérmica. Nossa, é verdade, endotérmica. Isso! O anabolismo, normalmente, ele está relacionado a uma reação endotérmica. Mas no meu vestibular, às vezes aparece assim, Zé? Nem sempre. Às vezes, endotérmica, eles usam sinônimo. E às vezes exatamente esse sinônimo que confunde. Que é o sinônimo endergônica. Nossa, que palavra feia, Zé. Endergônica. Por quê? Isso refere-se a um processo anabólico em que há absorção de energia. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Tá? Normalmente, quando nós falamos em catabolismo, por exemplo, respiração, nós estamos falando no processo exergônico, ou exotérmico. Então, se endergônico ou endotérmico eu absorvo energia, no exotérmico ou exergônico eu libero energia. Não esqueçam disso, tá? Anabolismo, geralmente você estabelece uma conexão com endotermia, ou seja, processo de absorção de energia. Catabolismo, reação exotérmica. Anabolismo, reação endotérmica. Não esqueça. Se você está lá lendo uma questão, alternativa da questão, ela coloca para você, tá, um processo que você sabe que ele absorve energia e coloca na frente exotérmico, já está errado. Não tem como a fotossíntese ser um processo exotérmico, se ela absorve luz. Então, muitas vezes, você faz as coisas, ou você responde as coisas por dedução lógica, tá? É o que ele vai falar aqui também, ó, que nesse caso aqui, muitas reações, tá, catabólicas, elas são exotérmicas, tá certo? Então, toma cuidado com esse detalhe. Então, Zé, geralmente essas reações são processos inversos, né? Se no metabolismo construtivo eu tenho aminoácidos aqui, ó, e à medida que eu tenho a junção desses aminoácidos, eu vou formar uma proteína, eu vou formar um polipeptídeo. Olha, nesse processo aqui, ó, do catabolismo, eu tenho um processo inverso. Eu vou quebrar a proteína, o que acontece, por exemplo, com a pepsina, com a tripsina, com a quimotripsina, com a enteroquinase, que são enzimas que atuam sobre as proteínas, até que as enteroquinases, até que as aminopeptidases, as peptidases de uma forma geral, consigam consolidar a digestão proteica e elas voltam a ser frações menores e mais simples, que são os aminoácidos, tá? Então, durante esse processo aqui, você teve um processo de quebra de hidrólise na presença de água. Ah, Zé. Então, durante esse processo aqui, ele liberou energia. Liberou energia e muitas vezes vai ser utilizado para a célula. Ele vai falar sobre a morte aqui, ó. Eu não sei se vocês sabem, o nosso corpo ele não foi projetado para morrer, as nossas células não foram projetadas para morrer, tecnicamente falando. Então, fica na consciência humana aí um mistério. Porque, tecnicamente, o homem, os animais, ele foi projetado para viver eternamente. Tanto que, quando você perde uma célula, você sofre um ferimento, uma lesão, você tem a reparação daquele tecido lesionado. É verdade. Então, você tem uma cicatrização.
O que é difícil para a ciência explicar, que, por exemplo, você está com alguns componentes celulares que estão envelhecidos. Bom, o próprio corpo ele tem a capacidade de ir naquela célula e realizar o processo que a gente chama de autofagia. É verdade, Zé? É verdade. Então, a renovação dos componentes celulares. Exato. Eu perdi uma célula, mas quantas vezes você consegue realizar a mutação de outras células? A mutação, não, desculpe, a mitose de outras células. Então, por que nós envelhecemos? É um mistério. Tanto que a ciência, ela corre atrás, porque nós somos projetados para produzir células normalmente. Agora, chega no momento que você tem alguns fatores genéticos e alguns fatores ambientais, ou alguns fatores do nosso próprio corpo que levam ao envelhecimento. Mas a nossa célula, ela é programada para renovar, mas chega um momento que ela não consegue realizar mais esse processo. Que é uma grande busca uma das grandes buscas da medicina contemporânea é exatamente você buscar a vida mais longa, combater o envelhecimento, tá? Porque não encaixa muito esse envelhecimento celular. Mas, enfim, tecnicamente as células envelhecem, tecnicamente após os 60 anos, o nosso cérebro ele vai sofrendo uma diminuição de volume, isso é natural, independente da questão genética, você vai ter uma perda de massa encefálica, tanto que se você comparar, por exemplo, se você fizer uma tomografia hoje e guardar, quando você tiver 60 anos ou mais, você comparar o diâmetro encefálico, você vai ver que você tem uma neurodegeneração com a idade. Mas eu vou ter, então, Alzheimer? Não necessariamente, se você Alzheimer, mas você pode ter uma neurodegeneração, uma perda de massa, que é comum. Tanto que isso é verdade que nós consideramos o indivíduo morto somente quando há morte cerebral. Tá? Então se eu tenho morte cerebral, o cara está morto. Mesmo ainda que você não tenha frequência cardíaca, mas ainda o indivíduo ele vai tentar te reanimar para o teu coração voltar a bater, para fornecer oxigênio para manter teu cérebro vivo. Como é que o cérebro morre? Ele morre muitas vezes por falta de oxigênio, simples assim. E o oxigênio é um gás vital. Por que teu coração entra em colapso e você entra em infarto? Você tem um infarto agudo do miocárdio. Falta oxigênio, porque as artérias coronarianas estão obstruídas com excesso de gordura que as pessoas muitas vezes comem e não se atentam para o colesterol ruim, que é o LDL, e a pessoa tem obstruções cardíacas. Tem que fazer ponte safena, etc. Tal, tá? Mas a morte, ela é uma situação subgênere, tá? É uma situação, assim, não tão fácil de ser explicada, tecnicamente, por causa do nosso corpo, que foi projetado para que a mitose acontecesse, mas há situações em que, com a idade, a mitose, ela para de acontecer. Aí você falaria assim, mas é porque nós temos um limite de vida. Tecnicamente, sim, mas só que esse limite de vida, ele foi aumentando. Você pegar pessoas que viviam até década de 50, o homem morria em média com 41 anos de idade. Uma dessas era para eu estar 6 anos já no meu sepulcro, mas morria em média com 41 anos de idade, homem. Tá entendendo? Mulher 50, mais ou menos. Então, assim, por que hoje nós temos, então, um indivíduo com 100 anos, 90 e tantos anos, ainda assim, muitos com uma boa saúde? Por que isso acontece? Evolução da ciência. Então, você teve uma melhora no combate a uma série de doenças. Então, você aumentou a longevidade. Aí, de repente, sei lá, daqui 50 anos, será que essa longevidade vai estar mais distante ainda? Vai sobreviver mais tempo ainda? Então, tudo é muito relativo, né? Às vezes você fala assim, mas eu não, Zé, às vezes eu vou sobreviver mais tempo, mas para ficar muito limitado, né? Porque às vezes a gente vê pessoas idosas que ficam muito limitadas com o passar dos anos, e aí você fica até a se pensar, né? Mas assim, para ficar com essa limitação, seria bom chegar aos 120 anos de idade? Não sei. Uma coisa eu sei, ninguém quer morrer. Você perguntar para a pessoa, a não sei que a pessoa está com algum problema, né, psicossomático, que acaba aí pensando
As pessoas, normalmente, elas lutam para viver, não lutam para morrer. Se o metabolismo mental dela estiver legal, ela luta para viver. Você perguntar para o senhorzinho lá no asilo, lá com mais de 100 anos, pergunta para ele, você quer morrer? Ele vai falar que não. Ele está feliz daquele jeito. Então, é muito relativo, né? Mas eu acho, cada um acha que pensa. Eu acho que para a gente, vida precisa também qualidade de vida, né? Aí envolve uma série de discussões, eutanásia, aquela coisa toda, né? Pessoa que está em fase terminal, por exemplo, na Austrália, na Bélgica, é permitida a eutanásia, desde que a família autorize ou desde que a pessoa se comprometa, né? A pedir para pedir a morte assistida, que é chamada nos Estados Unidos. É uma coisa para vocês pensarem aí, quem sabe aí também seja um dos tópicos aí para vocês imaginarem com o professor João Batista, professor Samuel, nas redações da Unifenas, tá? Encerrar o ciclo da vida quando não há mais condições normais de vida, ou a mínima qualidade de vida. É uma situação difícil, mas é uma situação que deve ser debatida. Respostas a estímulos. Nosso corpo, ele está cheio de neurônios aí, e está altamente propensos a responder a estímulos. Estímulos de que forma, Zé? Desde os estímulos luminosos, por exemplo, você está num ambiente escuro. O que acontece com a pupila do teu olho? Ela fica grandona. Ela dilata no máximo. Parece que o cara usou droga, né? Ela dilata o máximo possível. Por que ela dilata no escuro? Óbvio, ela tem que... Por que nós enxergamos? Nós enxergamos porque nós temos o estímulo luminoso chegando até os nossos olhos. Então a pupila fica dilatadona, Zé, por quê? Quanto mais dilatada a pupila, maior a entrada de luz no seu olho. Natural. Beleza? Se eu estou num ambiente muito iluminado, por exemplo, aqui agora está num ambiente iluminado, você olha para a minha pupila, pequenininha. É igual o diafragma de uma câmera fotográfica, né? Então, ó, aí quando eu estou num ambiente muito iluminado, o estímulo que eu recebo aqui é para fechar a pupila, e naturalmente ela o faz de forma involuntária. Então ela fecha e fica pequenininha, porque se o ambiente está muito iluminado, a luz do ambiente é suficiente para eu enxergar bem. Então o nosso corpo, ele reage a estímulos. Aí você fala, Zé, mas ele reage a estímulos? Pensa comigo, se você pisar num prego e no mesmo tempo você colocar o dedo numa chapa quente, qual sensação de dor você vai sentir primeiro, do pé ou da mão? Qual sensação de dor você vai sentir primeiro? Talvez você diga assim, nossa, Zé, a sensação de dor que eu vou sentir primeiro é da minha mão, que está mais perto do meu cérebro que o meu pé. Você está errado. A condução dos neurônios, dos impulsos, dos estímulos nervosos se dá em fração de segundo. E esses estímulos nervosos aqui, muitas vezes, eles são tão emblemáticos para a gente analisar, que muitas vezes, você tem alteração da coloração em animais em função do ambiente onde eles estão. Olha que legal. Nossa, em função do ambiente, eu vou ter alteração do tegumento do animal. Exatamente. Olha o caso do camaleão. Todo mundo conhece. Então, você tem células específicas na pele dele que respondem a estímulos luminosos. Essas células são os cromatóforos. Nossa, Zé, isso é fera demais. É fera mesmo. Tá? Então, você tem uma série de respostas. Zé, eu tenho aqui movimentos como tropismo. Aqui ele fala até do girassol, né? O girassol é legal. Você tem um movimento que a gente chama de heliotropismo, ou que é um tipo de fototropismo. Quando o Sol nasce, o girassol ele acompanha o Sol durante o dia. Por isso que chama girassol, né? O Sol nasce, ele está focado para o Sol. O Sol está ao meio-dia, ele está focado no Sol, está no meio. O Sol está se pondo no poente, ele está virado para o Sol. Isso são movimentos desencadeados por uma flor a partir dos estímulos luminosos que ela é submetida, que é um movimento motivado pela luz, luz, tá? É um movimento de curvatura, tropismo,
Então, fototropismo ou heliotropismo é um movimento em que o Sol desencadeia essa curvatura natural, tá? Então, quando a gente fala de estímulos e tropismo, nós não estamos abordando aqui apenas animais. Nós estamos abordando também seres vivos como as plantas de uma forma geral, tá? Principalmente seres vivos que têm como responder a essas condições. Aqui ele te dá o exemplo aqui, ó. Isso aqui é a famosa Maria sem vergonha, né? E a famosa dormideira aqui, ó. Você tem duas aqui, ó, dormideira, e você tem a Maria sem vergonha, que é o mesmo nome, né? Alguns lugares do Brasil chama Maria sem vergonha e outros lugares chama dormideira. Então aqui, ó, se você passa nessa plantinha aqui, ó, ela responde ao toque. Quando ela responde ao toque, se você encostar nela, olha só como é que ela fica, ó. Ela fica, tá, com essas folhas delas, pequenas folhas, que a gente chama de folíolos, ela fecha. Então, ela responde diretamente ao nosso toque, tá? Então, a questão da sensibilidade não é uma questão só nossa. Ah, eu sinto aqui que eu tenho sensibilidade. A não ser que você tenha uma manchazinha aí nas costas, ou em algum lugar do corpo, em que você tem uma bactéria importante. Vocês saibam o nome dela, tá? Mycobacterium leprae. Escreve leprae no fim. Mycobacterium leprae. Essa mancha aqui, ó, quando você tem essa bactéria na pele, provoca uma doença que antigamente era conhecida como lepra, hoje hanseníase. Ela retira a condução neural e retira a sensibilidade no local onde está a mancha. Tá? Hoje tem tratamento, tem cura, por isso que mudaram até o nome, porque lepra era sinônimo de doença incurável. No século I, o pessoal andava com um sininho no pescoço, se fosse leproso, aí fazia o barulhinho, o pessoal falava, lá vem o leproso, lá vem o leproso, todo mundo vazava, porque era altamente contagiante, continua sendo contagiante, mas só que hoje tem tratamento, tá? Mas é uma bactériazinha que provoca. E essa bactéria, quando ela está presente no seu tegumento, ela retira a sua sensibilidade. Inclusive, quando você vai fazer exame para ver se você tem a bactéria, eles tiram, dizem que dói um pouquinho. Tira um pedacinho aqui, ó, pedacinho aqui, tá? As concentrações para analisar se tem a bactéria. Tira também, faz uma biópsia do local, tá? E tira também aqui da orelha, ó, da cartilagem da orelha. Então, a sensibilidade é algo que você tem não só nos animais, mas tem também nos vegetais. Aí envolve aqui uma discussão interessante. Crescimento e desenvolvimento, tá? Tem diferenças, quando você cresce e quando você desenvolve? Bom, quando você trabalha com as duas palavras, nós podemos dizer que elas são complementares, elas não são exatamente a mesma coisa. Por exemplo, quando você nasce, você é um bebê, tá? Você é uma criancinha. Você vai crescer e com o crescimento corpóreo, você vai chegar a um limite de idade que isso vai levar a um desenvolvimento maior. Então, o crescimento, muitas vezes, leva a um desenvolvimento. Se você tem um crescimento normal e um desenvolvimento retardado, você pode ter um determinado retardo. Ou você pode ter uma determinada complicação física, uma determinada complicação metabólica. Tudo deve ser possível. Ou até mesmo uma complicação cognitiva. Você passa a ter uma incapacidade intelectual, tá? Então, muitas vezes você vai falar assim, Zé, mas isso tudo aí, crescimento, desenvolvimento, não é a mesma coisa. Mas não existe desenvolvimento, muitas vezes, sem um crescimento, tá? Então, tá amarrado. Então, são expressões que a gente vai usar muito na biologia. Então, olha só, se ele é um processo, por exemplo, o crescimento, aqui ele até usa de dentro para fora, ele usa esse nome aqui que ninguém usa. E ele destaca aí, ó, isso aqui é tipo encher linguiça. Intussuscepção, tá? Porque é de dentro para fora. Ah, mas se eu estou falando em crescimento em determinadas condições de fora para dentro, Zé,
Eu posso ter uma outra situação, sim, mas o que você usa na prática na biologia? Você usa esses dois nomes aqui, ó, hipertrofia e hiperplasia. Esses dois nomes são fundamentais para vocês na biologia. Por quê? Hipertrofia, Zé, o que é hipertrofia? Hipertrofia celular, toda vez que a sua célula cresce. Aí você cai naquela pegadinha, por exemplo, vestibular. O cara fala para você assim, bom, mas teu corpo está crescendo, o que está acontecendo com suas células? É óbvio que a célula do teu osso, que as células dos seus músculos estão crescendo. Você não ganhou em estatura, não ganhou tamanho sem o crescimento celular. Esse crescimento celular, ele é chamado de hipertrofia, tanto no vegetal quanto no animal. Tá? Embora você tenha um destaque aqui para o vegetal, mas ele é para ambos. A hipertrofia, você tem um crescimento natural da célula. Ah, mas qual que é a diferença quando a gente fala de hipertrofia, que é o crescimento, o aumento do volume da célula, para hiperplasia? Qual que é a diferença, Zé? Ó, quando a gente fala em hiperplasia, não é o crescimento da célula, mas sim o aumento no número de células que você tem. Ah, então, Zé, eu peço, por exemplo, você pega lá, você tem uma pessoa mais idosa, pode ter problema na próstata. E tem um problema que chama-se hiperplasia prostática benigna. Uma doença que já até caiu na Unifenas em provas bem atrás, lá, provas anteriores. Hiperplasia prostática benigna significa que o indivíduo ele tem um inchaço natural da próstata. É, Zé, tem um inchaço natural? Sim, tem um inchaço natural da próstata que comprime a uretra e ele passa a ter dificuldade de micção. Por isso você presta atenção, dependendo da idade, que seus pais, seus avós, homens, no caso, quando eles vão ao banheiro, se você está perto de alguma coisa, mesmo passando, você escuta urinando, sempre a urina ela tem que ser em jato contínuo, até ele terminar de urinar. Se ele está urinando e está cortando a urina, por exemplo, ele dá um jato da urina, corta, aí depois dá outro jato, provavelmente a próstata dele está inchada. Provavelmente ele está com hiperplasia prostática benigna. Não é ainda tumor, não é maligno na maioria das vezes. Mas tem que fazer, depois dos 60 é muito comum, tá? As pessoas terem, então, um aumento na quantidade de células, e esse aumento na quantidade de células, se essas células desenvolverem de 3 a 20 mutações, ele deixa de ter uma hiperplasia e passa a ter uma neoplasia, que pode ser benigna ou maligna. Se a neoplasia for maligna, o cara está com câncer. Simples assim. Tá? Então, o cara pegou um exame, uma biópsia. Lá está escrito assim, presença de neoplasia maligna, diagnóstico de câncer. Então, não esqueça, ó, hipertrofia é a célula aumentando seu volume, ela crescendo. Cada célula aumentando e crescendo. Hiperplasia é você aumentar a concentração de células que você tem em determinado local. Tá? E essa concentração de células pode provocar um inchaço daquele local, que pode levar à formação de um câncer, por exemplo. Nós sabemos também que os seres vivos eles dependem muito disso aqui, ó, divisão celular e o processo de diferenciação celular. Tá? Então, no caso aqui da divisão celular, as nossas células, muitas vezes, elas se multiplicam. Desde a formação do zigoto, que é a célula ovo, tá? Essa célula ovo aqui, ou zigoto, ela se divide por mitose, vai formando lá uma série de blastômeros até formar um indivíduo adulto. Esse indivíduo adulto, quando muitos tecidos eles param com a divisão mitótica, vou citar dois na fase adulta, quando você já está desenvolvido, tecido nervoso e tecido muscular, eles estão no estágio que a gente chama de G0. O que é o estágio G0? É o estado em que não há mais divisão mitótica. Então, nesse estado que não há mais divisão mitótica, o que vai acontecer, Zé? Esses tecidos aqui, ó, eles não se dividem mais. Agora, os tecidos
eles podem parar de se dividir por mitose e podem sofrer processos de diferenciação celular. Um tecido, por exemplo, que é um tecido conjuntivo, ele diferenciar-se num tecido específico, uma especificidade que é um tecido adiposo, por exemplo, que é um tecido gorduroso, um tecido ósseo, por exemplo. Então, ele vai sofrer aqui as diferenciações em função do folheto germinativo, ectoderma, mesoderma, endoderma, e assim por diante. Tá? A reprodução. Bom, eu já falei para vocês rapidamente sobre essa questão da reprodução, vou voltar a falar aqui agora. Nós trabalhamos aqui com duas vertentes reprodutivas. Nós trabalhamos com a vertente gâmica e com a vertente agâmica. O que é isso? A vertente gâmica é onde você tem variabilidade genética, ou seja, você tem encontro de gametos, e com o encontro de gametos você tem herança parental, ou seja, você tem herança do pai, e você vai ter aqui a herança da mãe, que nós chamamos de herança parental. Tá? Em contrapartida, você tem a reprodução assexuada, em que você não tem variabilidade genética. Então, somente através de uma divisão celular, isso, através da mitose. Então, você vai clonar partes perdidas. Você vai regenerar. Todo o processo que a gente fala de regeneração, estrobilização, brotamento, cistiparidade, envolve mitose, envolve baixa ou nenhuma variabilidade genética. É um processo agâmico, não tem participação de gametos. Você tem uma clonagem natural. Todo processo que nós falarmos de envolvendo gametos, nós temos um processo sexuado ou gâmico. Processo que não envolve gametos, nós temos um processo assexuado ou agâmico. Nossa, Zé, beleza. Então isso aí é fácil para eu guardar, etc. Tal. Sim. Então, reprodução assexuada e reprodução sexuada. Os indivíduos, eles são altamente adaptáveis, tá? Ao meio onde eles estão. Aqui, por exemplo, você tem um urso polar. Zé, mas o urso polar é um mamífero. Então como é que ele consegue superar um ambiente em que a temperatura prevalece grande parte do ano, menor do que 10 graus? O verão deles lá, permafrost, solo gelado, vocês veem isso na geografia, o verão deles lá, a temperatura chega a 10 graus no verão. Invernos rigorosos, menos de 20 graus negativo, né, ou menos de 20 graus Celsius, etc. Tal. Mas esses animais aqui desenvolveram adaptações, por exemplo, para o meio onde eles estão. Por exemplo, são animais que apresentam alta capacidade de estivação, ou também conhecido como hibernação. Nossa, que legal, Zé, eles entram em estivação. Sim, eles entram em estivação. Legal, né? Muito legal. Então, presta atenção no detalhe. Então, determinada época do ano, eles vão hibernar, eles comem quando eles têm que comer, reservam bastante. Quando eles estão hibernando, eles se alimentam das suas reservas nutritivas acumuladas na época que eles comiam bastante. Por que ele hiberna? Ele hiberna porque é uma estratégia para ele adaptar-se ao meio, porque senão ele ia morrer de frio em determinadas épocas. Tá? Então, ele fica dentro da caverna, hibernando, por quê? Se ele não vai movimentar, ele fica lá dormindo, ele está gastando menos calorias. Se ele está gastando menos calorias, ele está acumulando mais, está mantendo a sua reserva maior. Então, os animais, eles se adaptam ao meio onde eles estão, tá? Então, por isso que esse processo, por exemplo, de hibernação, é um processo muito focado, muitas vezes, nem sempre, tem peixes que hibernam, que é o caso da piramboia também, né? Mas hibernam lá na Amazônia. É um processo que tem como objetivo você reestruturar o organismo a uma determinada condição do meio ambiente, tá? Então, para superar as condições, você tinha duas possibilidades. Ou o urso, ele entrava em extinção, ou ele se adaptava e sobreviveria. Então, os seres vivos, eles tendem a ser perseverantes, eles tendem a se adaptar quando submetidos a condições altamente desfavoráveis ou condições que nós chamamos de condições inóspitas. Não se esqueçam disso. E essa adaptação, ela envolve também não só uma adaptação individual, mas ela envolve também uma situação interessante,
que leva à evolução, tá? Essa adaptação individual aqui, ó, ela está relacionada, muitas vezes, com o fenótipo que o indivíduo adquire, tá? Ela não está relacionada, muitas vezes, com o genótipo do indivíduo, e sim com o fenótipo. Tanto é verdade que essa adaptação individual, ela depende de como você come, quanto de sol você toma. Se você pegar dois indivíduos com o mesmo genótipo, ou com o mesmo patrimônio, com o mesmo legado genético, você pegar esses indivíduos e colocar esses indivíduos, tá, em uma situação interessante. Você coloca, por exemplo, gêmeos idênticos. Um você deixa morando lá no Rio Grande do Sul, e o outro você coloca para morar lá no Nordeste, sei lá, lá em Fortaleza, Maceió, tá? Local quente, sol e rachar. Então, o que vai acontecer? O que mora no Sul, pelo menos no inverno, ele vai passar por um período bastante frio. Tá lá em Santa Catarina, lá em São Joaquim, lugar mais frio do país. Tendência é ele comer mais, a tendência é ele ganhar mais massa corpórea do que o que mora lá no Nordeste. Tá? O que mora lá no Nordeste vai ficar mais na praia, vai tomar mais líquido, tá? Enfim, ele vai queimar mais do sol. Então, se você pegar esses dois gêmeos que são idênticos, você vai ver que se ambos ficaram um ano em cada local diferente, quando eles se encontrarem, eles vão ter uma alteração na aparência, que é a alteração do fenótipo, alteração fenotípica, que é devido à aclimatação que eles foram submetidos, mas o gene dele é idêntico um do outro. Isso não vai mudar. Talvez o lado sul comeu um pouco mais para suportar o frio, tá? Tá mais gordinho, e o outro tá mais magro. Isso pode acontecer, certo? Então, os indivíduos são adaptáveis. Outra situação de adaptação aqui, ó, que você pode ser submetido, você vai jogar uma partida de futebol, por exemplo, num local de altitude bastante elevado. Mas tô lá em La Paz, vou jogar uma partida. Seleção brasileira vai jogar uma partida de futebol em La Paz. O que acontece? Se você for em La Paz a 4.000 metros de altitude, quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ar. É verdade, Zé, mais rarefeito é o ar. Se o ar é mais rarefeito, você tem baixa concentração de oxigênio no ar. Também é verdade, Zé. Baixa concentração de oxigênio no ar. O que vai acontecer? Se eu chegar em La Paz hoje, 4.000 metros de altitude, ou se você chegar no Everest, mais de 7.000, você vai falar assim, nossa, eu tô tendo falta de ar. Será que eu tô com Covid? É natural você ter falta de ar. Por quê? Você não tem o número de hemácias no sangue suficiente para você aproveitar o pouco oxigênio que tem no ar. Nossa, que loucura. E se eu ficar 20 dias lá? Se você ficar 20 dias em La Paz, você vai se aclimatar a La Paz. O que é isso? Então, por exemplo, um indivíduo com a contagem normal de hemácias, ele tem entre 4 a 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Isso é pouco para La Paz, mas é desejável para aqui, para 800 metros de altitude, para o nível do mar, está perfeito. Se você ficar 20 dias em La Paz, o teu organismo ele vai passar por esse processo de aclimatação. Ele vai acelerar a medula óssea vermelha a produzir sangue. Ao acelerar a medula óssea vermelha a produzir sangue, você vai aumentar o número de glóbulos vermelhos. E ao aumentar o número de glóbulos vermelhos, você aumenta a capacidade de você colher o pouco oxigênio que há no ar. Aí o cara que tinha, por exemplo, 5 milhões, ele vai ter 7 em 20 dias. Então, teu organismo ele vai se aclimatar a uma condição desfavorável do ambiente para que você sobreviva naturalmente naquele ambiente inóspito. Então, nós somos cheios de adaptações individuais. Agora, e as adaptações evolutivas? Como é que elas funcionam, essas adaptações evolutivas? Então, nós vamos ver aqui que essa adaptação evolutiva aqui ela é bastante interessante, tá? A gente vai ver aqui que essa adaptação está muito relacionada aqui ó, à herança, ao legado genético que o indivíduo ele recebe dos pais, a herança que nós chamamos aqui a herança parental, tá?
Então, tudo você recebeu como legado ou do seu pai, ou da sua mãe, ou dos seus familiares que os antecederam na sua árvore genealógica. E essa adaptação evolutiva, ela envolve um processo que nós chamamos aqui de isolamento geográfico. Ah, Zé. Então, ela envolve o isolamento geográfico, envolve, por exemplo, nós sabemos que os primeiros cavalos, eles foram encontrados na região da Arábia, aí na região próxima da Mesopotâmia. Aí, Zé, será que alguns grupos de cavalo, eles migraram daquela região ali do Oriente Médio e foram para a região da África? Foram. Com o passar dos anos, esses cavalos que foram para a África, eles se isolaram. Eles sofreram o que nós chamamos de isolamento geográfico. Vai falar muito sobre isso nas próximas aulas, que a gente vai ver também sobre evolução. Ô Zé, eles se isolaram, se isolaram. E quando eles se isolaram, Zé, o que aconteceu com esses cavalos? Aí ficou o grupo de cavalos específico, tá? Na savana africana. Esse cavalo respondia melhor ao local lá do Oriente Médio. Agora ele está na savana. Aí, olha só, eles estão cruzando entre si e estão gerando descendentes férteis. Só que esse grupo de cavalos, eles vão passar por uma adaptação evolutiva porque há um isolamento geográfico com os demais cavalos que ficaram na Arábia. Então, com o passar do tempo, Zé, eles cruzando entre si, eles podem formar uma subespécie diferente de cavalo? Pode. Aí, Zé, essa subespécie passando ao longo de gerações e mais gerações, décadas, séculos, etc., tal, vai sofrendo mutação genética, vai sofrendo, pode acontecer isso. Até chegar num ponto que você não tem mais um cavalo, você tem uma zebra. Então você vai ter uma espécie do mesmo gênero, ou melhor, você vai ter um indivíduo do mesmo gênero, ecos, tanto o cavalo quanto a zebra, mas de espécies diferentes. Então, o isolamento geográfico durante muito tempo levou à formação, tá, de um outro indivíduo de perspectiva evolutiva. Surgiu a zebra, mas que tem sempre a mesma vertente. Vai ver que é o mesmo gênero do cavalo. Assim, você tem o cão doméstico, que foi para o Polo Norte lá e tornou-se lobo, com isolamento geográfico. Aí começou a cruzar só entre si e surgiu uma nova espécie, Canis lupus. Enquanto que o Canis familiares continuou Canis familiares aqui. Então, essa adaptação evolutiva, a gente vai estudar muito sobre isso, é muito legal. Porque ela vai te dar uma visão bastante emblemática, de uma forma geral, dos seres vivos. Tá? E aqui vai seguir, falar sobre os ecossistemas. Amanhã a gente vai falar, vamos parar aqui então. Fala um pouco dos ecossistemas e sobre célula. Amanhã essa aula aqui é brincadeira, né, velho? Fala para mim, isso aí é brincadeira. Estou vendo aqui no meu PDF aqui, eu consegui falar aqui sobre 12 páginas dessa aula. Ela tem 28 páginas essa aula. Uma aula. 28 páginas. Brincadeira. Totalmente antididático e antipedagógico. Mas faz parte, né? Vou tentar terminar essa aula com vocês amanhã. Acho que dá, porque aqui vai falar sobre teoria celular, célula, membrana. Que a gente já viu também esse ano, que a gente já fez uma revisãozinha. Aí, vai falar sobre os vírus. Tranquilo. Terminar essa aula com vocês amanhã, a gente vai dando sequência aí na apostila de vocês, tá? No caderno 1. E é tranquilo. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tem alguém acordado ainda? Tá todo mundo já dormindo, já desistiu da vida? Hoje eu tô arrebentado, tá igual a Sofia aqui quando eu era criança, lá, deitada. Queria estar desse jeito, né? Você tá igual a minha filha, Sofia. Minha filha que fala isso. Minha filha fala assim, eu queria ser uma criança. Queria voltar para a minha fase de infância, viu? Deus me livre. Ela fala isso. Mas agora, Letícia vai começar agora o outro lado da medicina, que é o lado da residência, né? 3 anos mais. Por isso que eu falo para vocês, ó. Gente, pessoal, eu quero fazer medicina. Você quer fazer medicina? Tenha convicção do que você quer, tá? Porque medicina
Não é, a questão é o seguinte, não é um curso difícil, não, dá para você levar de boa, mas o problema é que medicina, na verdade, no mínimo, você vai ficar 9 anos numa faculdade, ou no hospital, né? 6 anos para você atingir a graduação, depois mais, no mínimo, 3 para você atingir a residência. Para você ser, você tem que fazer uma residência, não tem jeito. Ah, eu vou ser médico hoje. Não, hoje não funciona mais assim. Você tem que ter uma área de especialização. Isso é pré-requisito para você pensar. Aí você fala, e se eu quiser fazer ser cirurgião, neurocirurgião? São só mais 5 anos. Uma faculdade de 6, com mais 5, 11 anos. É por isso que quando vocês estão assistindo aquelas séries lá americanas, lá Grey's Anatomy, esses caras, você vê sempre nos Estados Unidos, o pessoal lá, com os médicos, falando, não, tá, medicina são 12 anos, é lá, em média, para você sair lá, especialista, residente, etc., você precisa quase que, em média, 12 anos mesmo, tá? Não é fácil. Tem que ter uma dedicação ferrenha. Enquanto que na engenharia, por exemplo, a gente sai com 5 anos, a gente já tem a formação, depois você faz as suas habilidades aí e tal, mas não é igual a medicina. Medicina, você vai ter que ter uma dedicação. Se entrar com 18 anos, né, você vai sair com lá para os 27 anos, você tem uma especialização. E outra coisa, antes você tinha muitas residências, especializações que eram de 2 anos, cortou tudo, agora estão tudo com no mínimo 3. Assim que é emocionante. Mas tem tempo para vocês pensarem. Pessoal, por favor, coloque para mim aí o nome de vocês aí no chat aí de chamada, daqueles que estão participando aí, ó, coloca presente aí para mim. Você pôr o nome, eu falei nome, mas tudo bem, pode ser o nome também. Coloca presente aí, os que estão presentes, beleza? Então fica assim, né? A vida não é fácil, né? O primeiro dia hoje está todo mundo num bagaço, desde as 7 da manhã. Amanhã, às 7 da manhã, estamos juntos novamente lá no colégio, se Deus assim permitir. E vamos que vamos. Vida que segue. Amanhã a gente segue na biologia. Beleza? Até mais então. Tchau, Zé. Beijo. Tchau. Tchau, Zé. Outro. Tchau, tchau.